Olá, acadêmicos. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto. A gente está estudando aplicações com integrais. A gente está falando sobre centro de massa, né, e momento aí de uma região, no caso já está em regiões planas aí do plano cartesiano. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem uma região, ela é uma região semicircular, então eu tomei aqui um círculo, né, todinho, e eu rabisquei esse lado apenas para considerar que é metade dele, né? Então a minha região, na verdade, é só a parte superior desse círculo aí, certo? E o nosso exemplo aqui ele vai sugerir que a gente determine quem é o centro de massa dessa região semicircular, levando em consideração, claro, né, que ela é uma região homogênea, né? Não tem diferença em relação a densidades em relação às suas regiões, certo? Então, para isso, a gente vai considerar o seguinte: a gente vai analisar qual função descreve melhor esse comportamento aí dessa região, né? Na verdade, eu preciso basicamente determinar qual é a região que limita para mim essa região semicircular superiormente, porque inferiormente é limitada ali pelo eixo X, ok? Inferiormente, a gente vai ter uma possibilidade que é o seguinte: primeiro, a gente percebe que se a gente centrar esse nosso círculo na origem, a gente vai ter que x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, ela é uma equação conhecida como equação de uma circunferência aí, né? No caso do círculo. Então, a partir daqui, ela determina para mim toda essa região circular, né? Que delimita para a gente o círculo. Como eu quero apenas a região superior, eu vou começar a analisar essa relação entre x e y e determinar uma função que de fato melhor representa essa parte superior para mim aí é, do semicírculo, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou isolar primeiramente, como eu quero saber uma função em x, então y quadrado será r quadrado, que claro determina aí o raio da minha circunferência, mais menos x quadrado, ok? É, aqui vou ter duas possibilidades para analisar, né? Vou ter que o y vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado, ok? Quando tiro da raiz essa é minha expressão aí, o y no caso. Então, para isso eu tenho duas possibilidades, né? É, então, vou considerar, aqui se a gente analisar, duas funções. Vou chamar de f1, a primeira função, em x, que é o lado positivo. Então, é raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. Certo? E outra função, chamar de f2 de x, seria o lado negativo, né? Então, menos raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado. Então, vou ter duas funções aí. Percebo que a f1 ele representa os valores positivos da minha região. Então, da função, para cada valor de x, vou ter um valor positivo em y. E o f2 é o negativo, né? Para cada região, eu também vou ter um valor negativo em y. Diante disso, a gente pode estar usando aí essas funções. Como nesse caso aqui eu tracei aquele lado acima do eixo x, vou pegar a minha função f1, né, que melhor representa aí essa região. Poderia pegar f2 também, né, só ter o cuidado de analisar que eu vou ter a região no lado inferior, né, abaixo do eixo x aí, e analisar a questão do sinal quando for calcular esse centro de massa lá, né, ou as coordenadas. E vou estar basicamente simetricamente o que a gente vai encontrar. Depois a gente pode fazer como exercício também esse outro lado. Então, eu vou usar primeiramente a função f1 ali e determinar quem é esse centro de massa. Então, para isso, a gente vai precisar usar a nossa formulação, que é o seguinte, né? Que esse chamar de x barra, né? Que é a nossa coordenada x desse do centroide aí, né? Do centro de massa, vai ser quem é 1 sobre a área, a integral de x vezes a função f1 de x dx, certo? Nesse caso aqui, a questão do raio ele vai ser nosso limite de integração. Basicamente, a nossa integração vai ser dessa extremidade a essa, certo? Então, se da origem do sistema, que representa para mim também aí o centro do meu círculo, até a borda, é nosso raio, significa que daqui vai ser raio, né? Essa origem, e aqui também vai ser raio. Vai ser simétrico.
É só considerar que vai ter um lado negativo por questão de coordenadas, né? Ali eu estou em cima do eixo x. Do zero para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então vou ter ali uma integração que vai de menos r a r, certo? Então aqui eu vou considerar um limite de integração de menos r a r, ok? Voltando agora, como estou pegando f1, vou ter o seguinte: 1 sobre a área, a integral de menos r a r, x, e a minha função agora ela é dada como r quadrado menos x quadrado, certo? Dx. Essa é a coordenada em relação a x, né? Do meu ponto lá, que é o meu ponto central, que na verdade é meu centroide ou centro de massa. Lembrando que a área, nesse caso aqui, vai ser de fato a integral também de menos r a r da região semicircular, certo? Que é, nesse caso aqui, da função f1 x dx. Outra possibilidade também, se a gente analisar só por construção, a gente percebe que, por ser simétrico, né, cada quadrante dessa região também pode ser calculado, uma área, a gente tem que essa região aqui, ela é simétrica a essa, né? Então, outra possibilidade é a gente calcular apenas uma das partes, né? E depois multiplicar por 2, né? Que a área vai ser simétrica, vai ser a mesma. Então, aqui pode ser duas vezes a integral de 0 a r da função f1 de x dx. Isso aqui será duas vezes a integral de 0 a r. O f1 já foi definido como r quadrado menos x quadrado raiz dx, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente está calculando a coordenada em x. Então vou ter o seguinte, eu vou ter que ali a seguinte integração, né? X, por enquanto vou deixar a área aqui para depois, que a gente já percebe que quando for calcular a integral em relação ao componente x é mais tranquila do que a própria área, né? Apesar que a área precisa tanto para o componente x como para o componente y. Lembrando que a gente está procurando uma coisa assim, né? Eu vou chamar de c esse ponto aí, eu vou chamar de x barra e de y barra aí, que são as componentes, né, do centro de massa dessa região. Então, por enquanto, está analisando só aqui o x. Beleza, então aqui que eu vou fazer agora? Calcular a área, né? Que vai ser um pouco mais de trabalho, né? Porque aqui aparece uma raiz com uma expressão de quadrados dentro, não vai ser tão simples de calcular. Então, para esse caso, né, a área, que como eu falei, é duas vezes a integral de 0 a r da raiz de r quadrado menos x quadrado, uma forma de determinar essa integral é usando uma substituição trigonométrica, né, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, essa substituição aí, a gente vai usar a forma, vou pegar aqui, será x igual a r seno de θ, ok? Lembrando, né, que o meu r aqui é o valor constante em relação à raiz. Vou fazer substituição trigonométrica aqui, dentro da raiz, e trazer a minha integral para uma expressão trigonométrica, né? Ou simplificar os termos e chegar numa expressão mais reduzida, mais elementar para calcular essa integral. Então, o que eu vou ter aqui, né? Se eu substituir diretamente, vou ter que x quadrado é r quadrado seno ao quadrado de θ. Por outro lado, se eu calcular aqui a derivada, então a derivada de x, a derivada do seno, então é r, que é uma constante, certo? Vezes o cosseno de θ, de θ, porque aqui é uma regra da cadeia, certo? São duas variáveis envolvidas aí. Ok. Aqui eu troquei os r, mas é o mesmo, tá? Esse r aqui é o mesmo desse. Então aqui ficará duas vezes a integral, certo? Da raiz aqui r quadrado menos, no lugar do x quadrado, vai entrar r quadrado seno ao quadrado de θ, quando faz substituição, ok? Passa aqui a raiz, pronto. Vezes dx, dx é r,
vezes cosseno vezes dθ, certo? Aqui dentro da raiz, a gente pode dar modificando. Isso aqui 2 vezes a integral. Perceba que o limite de integração eu não estou colocando porque eu estou mudando de variável, certo? Quando eu faço a mudança de variável, automaticamente tem que mudar o limite de integração aí, né? Porém, como fazer uma substituição apenas para calcular a integral, eu vou substituir no final também para a variável original, né? Vai dar a mesma coisa. Mas caso se você quiser, você já vai substituir aqui. Então, para cada x eu vou ter um limite diferente aí, certo? Porque o meu r vai depender de x. E assim eu vou conseguir um novo limite de integração. Mas não vou mexer, deixar para substituir no final. Então aqui ficará o seguinte. Eu posso dizer que esse cara é r. Raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, certo? Lembrando aí que eu deixei em evidência o r, simplifiquei omiti essa simplificação aqui, deixei em evidência o r, tirei da raiz, né, como r, ok? Aqui fica r cosseno de θ dθ. Por outro lado, eu sei que essa expressão aqui é conhecida, né? 1 menos seno de θ, por sua vez, a gente conhece da relação fundamental, ela é cosseno ao quadrado de θ, ok? Então aqui ficará 2 vezes a integral de r raiz de cosseno ao quadrado de θ, né? R dθ. Esse cosseno aqui, ele vai sair da raiz, só ter o cuidado de quando tirar da raiz, analisar como é que está sendo calculada essa integral, né? Eu estou considerando aqui valores positivos, né? Tanto em relação lá ao limite, os limites iniciais. Então, quando eu sair da raiz, vai sair cosseno tranquilamente. Caso você estivesse calculando uma integral indefinida, aí tem que ter cuidado. Sairia como um módulo do cosseno, né? Já que o cosseno aí assume os valores positivos e negativos. Então, aqui ficará a integral, 2 vezes a integral. Aproveitar que esse r está multiplicando. Opa, esqueci um cosseno aqui. Deixa eu apagar, então, aqui. Aqui ainda tem r cosseno de θ dθ. Agora sim, 2 vezes a integral. R com r fica r quadrado, que é constante nesse caso da integração. Cosseno, como eu falei, sai como um cosseno normal, vezes outro cosseno dθ, certo? Por sua vez, vou ter 2 vezes r quadrado, a integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, eu fiz uma mudança de variável para chegar aqui nesse cosseno ao quadrado de θ, né? Que é possível de calcular a partir de uma relação trigonométrica. Então, nesse caso aqui, a gente vai relembrar que o cosseno ao quadrado de θ vai ser dado como meio, ou, né, 1 mais cosseno de 2θ. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte: 2r quadrado, a integral. No lugar de cosseno ao quadrado, entrará meio de 1 mais cosseno de 2θ dθ, certo? Por sua vez aqui eu vou separar em duas integrais. Esse 2r quadrado ele é constante. Esse meio também já pode ficar para fora aqui da integral. Ficará a integral de 1 dθ mais a integral de cosseno de 2θ dθ. Tudo isso multiplicado por r quadrado, certo? Então aqui que eu voltei agora, né? Aqui ficará r quadrado. A primeira integral aqui é θ mais. E a segunda integral, ela será a integral do cosseno, né? Que é seno. Então aqui ficará seno de 2θ dividido para 2, certo? Então agora a gente vai analisar os limites de integração, né? A gente calculou a integral já aqui. Como eu falei, existem duas possibilidades. Ou você voltar para a variável original ou fazer mudança de variável também em relação à extremidade aí, né? Em relação aos limites de integração. Então eu tenho o seguinte, né? A gente fez a substituição que o x é r seno de θ, né? Então eu vou ter o seguinte: quando o x for zero, que é o limite inferior da integração, isso aqui implica que o seno
vezes R é igual a zero. Logo, como o meu R ele é o raio diferente de zero, isso aqui implica que o seno de θ é zero. Então aqui, quais são os ângulos em que o seno, né, ele será igual a zero? Então tem duas possibilidades. Ou o meu θ ele é zero, ou o meu θ ele é π, né? Que são exatamente valores em que vai zerar o seno aí. A outra possibilidade é, na verdade, é outro limite, né, de integração, que é o limite superior, é quando o meu r é x é igual a r. Porque lembrando, né, que a integração vai de 0 a r. Então aqui ficará seno de θ vezes r vezes igual a r. Isso aqui implica que meu seno de θ é 1. Então, qual é o ângulo em que o seno de θ vai ser igual a 1? Então, aqui a possibilidade eu vou ter que o θ vai ser π sobre 2. Né? Em π sobre 2, o seno de θ ele é igual a 1. Então, tem os novos limites de integração a partir da mudança de variável, certo? Caso a mudança para uma relação trigonométrica. Então, aqui eu vou pegar minha expressão, né, que é o seguinte. R quadrado, além disso eu vou ter lá θ, mais seno de 2θ sobre 2. O intervalo aqui vai de 0 a π sobre 2. Certo? Essa seria a nossa mudança de variável aí. Opa, desculpa, de 0. Não, tá correto, de 0 a π sobre 2. Então aqui eu vou fazer agora, aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Teorema fundamental do cálculo. Eu vou ter o seguinte, que r quadrado ficará π sobre 2 mais meio do seno de π. Quando substituo aqui em θ, π sobre 2 fica apenas π, né? Porque simplifica 2 com 2, certo? Menos, agora vem o valor negativo, né? 0, menos o seno de 0 sobre 2 aí, né? E fez. Então aqui ficará r quadrado, aqui ficará π sobre 2, mais meio. O seno de π é 0, menos 0, e o seno de 0 também é 0. Então aqui o resultado é r quadrado vezes π sobre 2. Ou ainda, né? Metade de πr quadrado. Perceba que, de certa forma, faz sentido, considerando aí o nosso semiciclo, né? Porque é a área dessa região, né? Ela é metade da região circular, logo vai ser metade da área do círculo, né? Logo será metade de πr quadrado, claro, dependendo do valor do r aí, né? Mas considerando que ele é maior que zero, claro. Então, essa aqui é a área que a gente já obtém. Agora a gente vai passar a calcular as coordenadas a partir que a gente já tem a nossa área calculada, né? A primeira coordenada é em x, né? A gente viu lá que era 1 sobre a área. A integral, voltando lá em cima, a integral aqui, que no caso é essa bem aqui, será o seguinte, né? De menos e a r, ok? Então aqui será a sua integração de menos r a r, x vezes raiz quadrada, r quadrado menos x quadrado dx. Lembrando aí que a raiz, né, de r quadrado x quadrado vem a partir da função que eu chamei de f1 de x, certo? Agora a gente calcula essa integral, né? Vocês vão perceber que uma simples substituição de variável a gente consegue calcular essa integral aí. Então, para esse caso, vou chamar de u r quadrado menos x quadrado. Logo, a derivada de u é a derivada dessa relação em relação a x. O r constante, então ficará menos 2 vezes x dx, porque envolve uma regra da cadeia nessa derivação. Percebo que aqui, quando eu faço essa derivada, aparece a expressão, né, que está no integrando, que é x depois dx, ó, x dx. Se eu isolar esse termo, apenas essa multiplicação, eu vou ter o seguinte, né, que x dx é menos du sobre 2, certo? Então aqui eu passo a substituir a minha integral. Então,
Vou ter isso aqui é 1 sobre a área, que é o valor que a gente já encontrou, né? É constante. A integral aqui será substituída, então no lugar ali, raiz de u vezes o dx, como eu falei, é menos du sobre 2. Então aqui fica menos, posso colocar aqui na frente esse menos, du dividido para 2, certo? Só organizando aqui, fica menos 1 sobre 2 vezes a área, a integral de raiz de u du. Ok, então aqui a gente vai calcular a integral. Isso aqui é menos 1 sobre 2a. A integral aqui ficará u elevado a meio, certo? Porque é o inverso da raiz. Lembrando aqui. Também é uma forma de escrever raiz de u. Isso aqui é menos 1 sobre 2a. A integral aqui ficará u elevado a 3 sobre 2 dividido para 3 sobre 2 mais uma constante. Voltando para a variável original, a gente vai ter o seguinte, que é menos 1 sobre 2a. O meu u aqui fica 2 terços de u. O meu u é nosso r quadrado menos x quadrado pela mudança de variável, né? Então aqui elevado a 3 sobre 2 e o intervalo é mais de menos r a r. Agora, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Então, teorema fundamental do cálculo, eu vou ter o seguinte. Vou ter que isso aqui será igual a menos 1 sobre 2 vezes a área, 2 terços, vezes, quando o x for r, aqui dará r menos r, elevado a 3 sobre 2, menos a outra expressão aqui que é 3 sobre 2. Quando o meu x for menos r, também ficará r quadrado menos r quadrado, né? Visto que está tudo ao quadrado aí. Perceba que essa expressão aqui vai zerar, né? Porque aqui vai dar 0 e aqui também será 0. Significa que esse ponto ele é 0, né? Ou seja, a coordenada em x na minha centro de massa é 0 aí. Agora a coordenada em y, então y será igual a quem? É 1 sobre 2 vezes a área, a integral de menos r a r da função, chamei de f1, né, ao quadrado dx. Logo, isso aqui ficará 1 sobre 2 vezes a área, a integral de menos r a r. Lembrando que minha função é raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado, todo esse termo aqui ao quadrado, dx. Aqui a raiz, né, vai ser eliminada em relação ao expoente ao quadrado, mas lembrando que isso é possível devido aí a os valores positivos, né? Então esse valor ele é positivo, 1 sobre 2 vezes a área, a integral de menos r a r de r quadrado menos x quadrado dx, certo? Aqui ficará 1 sobre 2 vezes a integral. Vou separar em duas integrais. Primeiro, a integral de menos r a r de r quadrado dx menos a integral de menos r a r de x quadrado dx, certo? Aqui ficará 1 sobre 2 vezes a área. Essa integral aqui, r é constante, a integral em relação a x, será r quadrado vezes x de menos r a r, certo? Por sua vez, aqui ficará menos. Aqui também ficará a integral de x ao cubo sobre 3, certo? De menos r a r, aí, que é o limite de integração. Agora, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter o seguinte. Aqui ficará r quadrado, então ficará r menos, com esse menos aqui ficará mais r. Ok? Menos, aqui ficará, em r, ficará r a terceira sobre 3, menos menos r a terceira sobre 3. Com esse menos aqui, mais r a terceira sobre 3. Certo? Fazendo essa álgebra aqui, vou ter o seguinte. Aqui ficará 2r, com esse r ao cubo. Então, 2 vezes r ao cubo, menos. Aqui eu vou somar 2 vezes sobre 3 também de r ao cubo.
Isso aqui, por sua vez, ficará... Posso simplificar, né? Esse 2 com 2 e o 2, certo? 1 sobre a área. Aqui ficará r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Ali a gente pode fazer é uma soma, né? Uma diferença de frações. Então ficará o seguinte: 3 vezes o r ao cubo dá 3r ao cubo menos r ao cubo, né? É um r. Ficará 2r ao cubo sobre 3. Ok? Para finalizar, a gente retorna um valor aqui da minha área. Ok? A minha área de cálculo lá, né? Que é metade de π. Então é 1 metade de πr quadrado vezes a expressão aqui, né? Que é 2 terços de r ao cubo. Ok? Então aqui ficará o seguinte, só organizando ficará 2 dividido para π r quadrado vezes 2 terços vezes r ao cubo. Simplificando aqui os termos, eu terei o seguinte, assim ficará 4 terços de r, né, dividido aqui para π. Okay? Então só organizando o meu centro de massa, o ponto, ele é 0,4 terços πr. Ok? Então, deixa eu analisar aqui nossa construção A. Esse ponto é o ponto que vai estar em cima do eixo Y, porque não tem coordenada em X, certo? E vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, né? Que será em cima do eixo Y, né? E o valor lá de 0,4 terços πr. Ok? Então, esse é o nosso centro de massa aí dessa região do semicircular. Como exercício, faz o seguinte: calcule o lado negativo, basicamente o passo é o mesmo. Com construção, você vai saber que é o simétrico desse valor, certo? Mas calculem para ver se realmente bate o valor simétrico aí desse semicircular, né? Ok? Então é isso.